O episódio começa com o Nanami pensando quão irritado ele fica com as suas falhas. Ele subiu uma escada e viu o motorista do Gojo ferido no chão. O Nanami, vendo ele, lembrou do seu amigo de quando era um aluno Jujutsu. Depois passamos para Mei Mei, que está massacrando dois figurantes. A Mei começou a falar como ela ficou forte. Ela falou que se matou de treinar fisicamente para elevar seu poder, mas ela chegou no teto. Aí então que ela começou a treinar sua técnica inata, a técnica do Corvus, que ela chamou de fraca, mas com seu treinamento ela conseguiu chegar a nível especial. Então, ela disse que ver valor nas pessoas devido ao seu potencial de ganhar grana. Então ela matou o figurante. Então vemos o Itadori quebrando uma barreira que impedia o Jujutsu de entrarem no metrô. Então o Megumi vê o Ino caindo do prédio após a surra que o Toji deu nele no episódio passado. O Megumi chama o pássaro, que não consegue segurar ele, mas o Itadori já estava preparado e conseguiu pegar ele antes dele cair no chão. Então vemos no prédio o Toji conseguindo tomar conta do corpo do neto da velha. Ela não acreditou, pois normalmente a alma é mais forte que o corpo, mas o Toji disse que o corpo dele era especial. A velha tinha dito que era para ele matar feiticeiros. O Toji correu que nem uma bala e ficou do lado dela e disse: isso também conta com você. E o Toji só com um gol mata a velha. Então vemos a Maki derrotado alguns humanos transfigurado. A Maki diz para Nobara e a loira motorista irem atrás do motorista do Gojo, enquanto ela derrota os transfigurado. Então vemos o Itadori. É Megumi. O Itadori diz que vai subir no prédio e dar porrada no cara que tá lá em cima, mas o Megumi diz para ele se segurar. O Yuji entende e se acalma. Ele diz que vai para a estação. O Megumi diz que vai levar o Ino para um local seguro. O Itadori também diz que o Mekamaru parou de falar com ele. Então eles se separam. Então vemos a Mei Mei, ela percebeu que a barreira que impedia o Jujutsu de circularem caiu. Então vemos o Geto, que também percebeu e disse que a barreira foi destruída rápido demais. Então vemos o Nanami levando o motorista do Gojo para um local seguro. No caminho ele vê vários motoristas mortos. Então vemos a Nobara e a loira correndo. Mas no caminho elas encontraram o cara loiro que estava matando os motoristas. A Nobara disse para a loira fingir que vai fugir e ir em direção ao motorista do Gojo. A loira começou a correr, mas o cara mandou sua espada ir atrás dela. A Nobara então foi para cima dele, pois normalmente o Jujutsu que atacante a longa distância são péssimos a curta distância, mas o cara com facilidade conseguiu desviar dos golpes da Nobara. Mas então a espada conseguiu acertar os pés da loira e então o cara loiro foi atrás dele e a Nobara então correu em direção ao prédio. Ele já chegou chutando a loira como se tivesse chutado uma bola de futebol. A Nobara acertou o teto para cair em cima dele, que nem fez questão de desviar. Mas a espada dele pegou a Nobara desprevenida e acertou seu rosto. Causou um dano em seu cérebro, a deixando paralisada. Então vemos o cara loiro saindo da fumaça sem nenhum dano sofrido. Então ele chegar perto da Nobara e disse quem ele deveria matar primeiro, se a Nobara ou a motorista. Então ele começou a falar o que fazer quando Dulce nasce com um grande talento para o futebol, mas no mundo onde ele vive não existe futebol. Então ele começa a cortar a bunda e a perna da loira. A Nobara grita para ele para mais é inútil. Então a Nobara pega seu martelo e tenta acertar ele, mas não consegue, pois ela ainda está tonta pelo golpe em seu cérebro. Ela tenta golpes um atrás do outro, mas não consegue acertar. Mas então o Nanami chega quebrando uma porta. Então o Nanami enrola a faixa no punho e vai andado para cima do loiro, que diz que ele tem uma refém, mas a motorista viu que ele se distraiu e fugiu de escada rolante. O Nanami apareceu atrás do loiro e disse carteira e celular. O loiro tentou acertar um chute no Nanami, mas foi como se ele acertasse uma parede. Então o Nanami disse número e localização dos seus amigos, e então acerta um soco fenomenal no loiro, fazendo-se chocar num vidro. Então o loiro pensou que tinha morrido e disse que só não morreu por causa da sua técnica inata. O Nanami chegou perto dele, pegou no cabelo dele e disse sua safada número e localização dos seus amigos. O loiro disse que não sabe, mas o Nanami meteu outro soco espetacular nele, fazendo praticamente desmaiar. Então o loiro tentou usar sua espada para acertar o Nanami pelas costas, mas a Nobara interpretou com seus parafusos. O Nanami pegou ele pelo pescoço e disse que no caminho para o prédio ele viu vários motoristas mortos. Ele perguntou se foi o loiro, que começou a chorar e pedir desculpas. Mas então o Nanami deu um soco na cara dele que eu não tenho nem palavras para descrever. Então a Nobara ficou chocada com o poder do Nanami e pensou que esse poder de alguém de primeiro nível. Então o Nanami disse para eles irem encontrar a motorista loira. Então vemos a Mei Mei, que encontrou com o Kenjaku. A Mei Mei não sabe a sua real identidade, então ele pensou como o Geto estava vivo, pois o Gojo matou ele.
Então ela pensou que o Gojo estava com um jeto por trás de tudo, mas ela sabia que com o poder do Gojo ele poderia devastar o plante todo. Então ela descartou essa ideia e disse que admirava o Geto e seu sorriso nihilista e que seria uma pena matá-lo. Mas o Geto chamou o monstro da varíola. A Mei pensou que o Geto tinha usando todo o seu estoque no ano passado, mas ele disse que o que sobrou ainda era de alto nível. Ele disse que manteria os humanos no quinto subsolo, e que a Mei derrota se a invocação ele enfrentaria ela. O monstro não perdeu tempo e usou a expansão de domínio, e prendeu a Mei e depois tentou esmagar ela com uma pedra gigantesca, mas a Mei conseguiu se libertar e perguntou ao seu irmão há quanto tempo ela não enfrentava algo que ameaçava sua vida. Então vemos o Itadori indo até o subsolo, mas ele não vê nenhum humano no caminho. Então vemos o Nanami conversando com a Nobara e com a motorista loira. Ele disse que iria até o subsolo, a Nobara disse que iria com ele, mas ele disse que não é só Jujutsu do nível dele conseguiriam lutar e que ela seria um fardo. E vemos que o Itadori encontrou o Shoko e que sem perder tempo usou sua técnica de sangue e atacou o Itadori. Assim acabou o episódio. Bom, até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Se puderem, deixe gostei e se inscreva para ajudar e compartilhe com um amigo.